Mas então, na 32ª rodada do Brasileirão, o Sport, quase rebaixado, recebeu o também quase rebaixado Juventude. E venceu quem tem mais chance de escapar, o Juventude. Ainda tem alguma esperança. O Sport, a esperança é quase zero, se é que não é zero. Diz aí torcedor do Sport, porque para todo mundo o Sport já caiu, acho que ninguém acredita mais. Então o Juventude venceu por 2-0, Gabriel Talhari e também o Enio fizeram os gols do Juventude. Na próxima rodada o Juventude vai encarar o Vasco em São Januário e precisa vencer para continuar sonhando em escapar da degola. Outro time que luta contra o rebaixamento, outros times que lutam contra o rebaixamento, na verdade, porque o Internacional entrou de vez na briga depois de perder para o Vitória, que com essa vitória deixou o Z4 empurrando o Santos para a zona de rebaixamento. Lucas Halter fez o gol da vitória do Vitória, gol de cabeça no cruzamento vindo do escanteio pela direita. Lucas Halter, o capitão do Vitória, colocou na casinha. E o Internacional com Ramon Dias segue muito mal e cada vez mais próximo do Z4. O Inter agora tem 36 pontos, ou continua com 36 pontos, não pontuou nessa rodada, e o Vitória foi a 34, 2 pontos a menos que o Internacional. O Inter tem 3 pontos a mais que o Santos, que é o primeiro time dentro da zona. Enquanto isso, em São Paulo, em Bragança Paulista, o Bragantino venceu por 2-1 o Corinthians. Vitória do Red Bull, ganhou no primeiro turno em Itaquera e venceu também em Bragança. Eduardo Sacha abriu o placar de pênalti para o Bragantino. Yuri Alberto até empatou para o Corinthians, mas Isidro Pita deu a vitória ao Red Bull nos acréscimos da partida. Muita reclamação por parte dos corintianos em relação à arbitragem. Dorival Júnior reclamou demais. Na coletiva, na hora do final do jogo também. Foi pra cima da arbitragem, como aconteceu algumas rodadas atrás contra o Internacional, que o Corinthians também teve problemas com a arbitragem naquele jogo. Mas aquele negócio de corintiano reclamar de arbitragem, todo mundo pode reclamar porque todo mundo é prejudicado e todo mundo é beneficiado. E nesse jogo que pesou pro Corinthians ali foi a expulsão do José Martínez aos 20 minutos do segundo tempo. E no final ainda teve a expulsão do Charles, que eu acho que não dá pra discordar, né? O cara deu um empurrão já fora do lance, perdeu a cabeça. E foi expulso no momento que já estava 2-1 para o Red Bull Bragantino. Foram acréscimos infinitos nesse jogo também. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Vasco para o Clássico da Amizade no Newton Santos. Se o Vasco teve sucesso contra o Botafogo na Copa do Brasil, eliminando o atual campeão brasileiro da Libertadores nas quartas de final da Copa do Brasil, no Brasileirão o Vasco não teve sorte alguma contra o Botafogo. Perdeu no primeiro turno por 2-0 em Brasília e agora perde no Newton Santos por 3-0, encerrando de vez a boa fase que o Vasco vinha vivendo, né? Sequência positiva, onde em 10 jogos tinha perdido apenas um, exatamente por esse placar de 3-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque. Aí você pensa, será que o problema é o gramado sintético? Porque o Vasco jogou realmente muito mal contra o Palmeiras lá. Não teve o Cauã Barros, que até então, até o domingo, né? Porque o Vasco vem de uma derrota já na rodada 31, perdeu para o São Paulo em São Januário, e aí não teve gramado sintético. Mas o Cauã Barros até domingo não tinha perdido nenhum jogo como titular do Vasco, desde que ele voltou do empréstimo do América. A primeira derrota foi contra o São Paulo, ele estava em campo novamente agora contra o Botafogo, e o Botafogo ganhou de 3-0 com gols de Alex Telles de pênalti. Ele que perdeu o pênalti na disputa da Copa do Brasil, mas já havia marcado um gol de pênalti também no tempo normal, marcou de novo. O Arthur fez 2-0, saindo do banco de reservas, e o Davi Ricardo fechou a conta para o Botafogo, contando com a sorte também, que ele cabeceia, o Léo Jardim defende, ela bate na trave e bate na cabeça do Léo Jardim. Então para mim, na verdade, foi gol contra, mas acreditaram o gol aí para o Davi Ricardo. E o Vasco teve uma atuação muito ruim. Contra o São Paulo, o Vasco até jogou razoavelmente bem, a bola não entrou. Agora o Vasco não teve a menor chance de marcar gol. Foram 12 finalizações, apenas uma na direção do gol e não levou perigo nenhum para o Léo Link. Ele saiu com o uniforme limpo. O Botafogo de 20 finalizações, 7 na direção do gol. Se não fosse o Léo Jardim, o estrago poderia ser bem maior. Uma atuação terrível do Vasco num jogo onde o único desfalque era o Nuno Moreira, que é um cara realmente muito importante, mas ele não é defensor, não justifica levar 3-0, mas o ataque realmente não funcionou. E talvez o Diniz tenha feito a escolha errada de colocar o Verratti como titular. Contra o Bragantino ele fez 2 gols, acabando com o jejum, mas aí veio a derrota para o São Paulo, com o time completo. O ataque completo, pelo menos, Nuno, Ryan
e Andrés Gomes. Dessa vez, sem o Nuno, ele colocou o Verratti. Eu teria ido com o David e no segundo tempo talvez colocasse o Verratti, ou faria essa alteração mais rápido. Ele demorou ainda para colocar o David no segundo tempo, aí tira também o Andrés. Não salva ninguém nessa partida do Vasco, talvez o Léo Jardim, porque ele evitou um estrago maior. Agora de resto, né? Teve outro desfalque sim, como eu pude esquecer, do Paulo Henrique, né? Que é o lateral da seleção brasileira. Também não pôde jogar, e o Pumita não fez uma boa partida, apesar dos gols nem terem saído pelo lado dele, né? Mas a gente sabe que o Pumita defendendo não é tão bom quanto atacando, e acho que ele estava jogando melhor na lateral esquerda quando o Piton estava machucado, do que tem jogado na direita quando o Paulo Henrique não está. Agora, o Botafogo teve talvez a sua melhor atuação no comando do David Ancelotti, que estreou justamente contra o Vasco no primeiro turno. Só que segue aquela oscilação do Botafogo, né? Ganha um jogo, empata, perde. Vinha de 2 empates seguidos contra Santos e Mirassol, venceu agora. Na próxima rodada pega o Vitória no Barradão. Um Vitória empolgado com a saída da zona. O Botafogo também vai empolgado com uma vitória dessa no Clássico. Mas, seguindo o retrospecto recente do Botafogo, eu apostaria na derrota do Botafogo no próximo jogo e na vitória do Vasco contra o Juventude, porque virou obrigação. Tem que ganhar do Juventude de qualquer maneira. O Juventude também tem que ganhar para respirar, para se manter vivo. Ainda ganhando não vai sair da zona, mas se quiser ter esperança de sair no final, vai ter que ganhar do Vasco lá. Mas o Vasco tem que ganhar porque já salvou do rebaixamento, mas o campeonato não acabou. O objetivo era só esse? Eu acho que não, né? Não estava sonhando com a Libertadores. Tem a chance de ir para a Libertadores com o título da Copa do Brasil, mas é melhor prevenir do que remediar. E também é melhor terminar na posição... Quanto mais acima terminar na tabela, melhor, né? Em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o Cruzeiro. E o Cruzeiro ganhou de 1-0 com gol do Fabrício Bruno, que foi convocado novamente para a seleção, mesmo com a falha que ele cometeu no jogo contra o Japão. Mas segue fazendo um grande campeonato pelo Cruzeiro, com gols importantes também. O Cruzeiro está ali na terceira posição, 63 pontos. A distância para o Flamengo abaixou para 2, mas segue uma distância ali de 6 pontos em relação ao Palmeiras. 5 pontos, na verdade, em relação ao Palmeiras. Só que o problema é, né? O Flamengo e o Palmeiras ainda tem um jogo atrasado para fazer. E jogos que eles devem vencer. Flamengo contra o Sport, Palmeiras contra o Santos. O Cruzeiro já jogou as 32 partidas. O Atlético Mineiro também venceu nessa rodada, derrotou o Bahia na Arena MRV por 3-0. O Bahia segue muito mal fora de casa, teve apenas 3 vitórias nesse campeonato. E olha que foram vitórias assim, contra o Palmeiras no Allianz, né, por exemplo. Acho que do Bragantino, contra o Bragantino também em Bragança, e a outra eu não lembro contra quem foi. Mas o Bahia não tem tido um bom desempenho fora de casa. O Atlético nem em casa tem tido um grande desempenho, mas está melhorando. Conseguiu aí a segunda vitória seguida no campeonato, está na final da Sul-Americana. O Atlético vem melhorando. O Hulk marcou o seu gol de número 500 na carreira nesse jogo. Ele abriu o placar para o Atlético. Foi um gol especial aí para o Hulk. O Igor Gomes fez um golaço de falta. Golaço absurdo aí. Eu acho que o gol mais bonito da rodada. E o Gabriel Teixeira, fazendo valer a lei do ex, marcou o terceiro gol do Galo. O Bahia, que estava com um a menos ali desde o começo do segundo tempo. O Canu foi expulso e os gols só saíram depois. Então sim, a expulsão condicionou um pouco o resultado. O Rogério Ceni reclamou bastante da arbitragem na coletiva, mas isso não justifica muito o desempenho do Bahia fora de casa, apesar de que nesse jogo impactou sim a expulsão. O São Paulo empatou em 2-2 com o Flamengo na Vila Belmiro. O Morumbis aí está recebendo uma série de shows. Nesse sábado vai ter o show do Linkin Park. Então o São Paulo não joga mais no Morumbi nesse Campeonato Brasileiro. E até pro ano que vem já tem show marcado em janeiro e fevereiro, então o São Paulo vai ficar um tempo aí fora de casa. Vai ter show do AC/DC lá em fevereiro. Shows bons aí, outros nem tanto. O São Paulo conseguiu o empate com o Flamengo e isso deixa o Palmeiras na liderança sozinho, abrindo 3 pontos de vantagem. O Palmeiras já estava na frente por 1 ponto, agora está com 3 pontos. O São Paulo sai na frente logo aos 3 minutos com o gol do Luciano. O Flamengo ali, uma falha individual e coletiva ao mesmo tempo, né? Porque não foi uma falha de um jogador só. Tanto o Eric Pulgar quanto o Alexandre falharam nesse lance. Se não quiser colocar mais alguém nessa conta aí.
E aí o Luciano abre o placar para o São Paulo. Aos 8 minutos, pênalti para o Flamengo. O Pablo Maia comete o pênalti e o Arrascaeta converte. Arrascaeta é vice-artilheiro do Brasileiro, líder de assistências, né? Grande temporada do camisa 10 do Flamengo, que dá assistência também para o gol do Samuel Lino depois, virando o jogo aos 19 minutos do segundo tempo. E lá no finalzinho, na reta final, aos 35 da segunda etapa, então no finalzinho assim, né, mas já na reta final, nos 10 minutos finais antes dos acréscimos, sai o gol do Ferreirinha. O Flamengo teve a expulsão do Gonzalo Plata aos 22 minutos do segundo tempo. O Plata de novo sendo expulso, né? Não é a primeira vez. Na Libertadores teve a expulsão contra o Estudiantes, que foi injusta, tanto que a Conmebol até retirou o cartão vermelho e ele pôde jogar a volta. Aí ele foi expulso agora contra o Racing na semifinal, tá fora da final. E ele é expulso indiscutivelmente contra o São Paulo, uma cena ali, uma entrada criminosa no seu companheiro de seleção, o Arboleda, e isso custou a vitória pro Flamengo, sim. O Flamengo não conseguiu se manter com o jogador a menos, São Paulo foi pra cima, conseguiu empatar com o Ferreirinha. Agora só faltam 2 gols pro Ferreirinha fazer o Neto pagar a aposta dele lá nos donos da bola. Todo mundo tá torcendo por isso. Vamos ver se o Ferreirinha vai conseguir. Faltam só 2, né? Faltam só 2 e mais 6 jogos no Campeonato Brasileiro para isso acontecer. O São Paulo sonha aí com uma vaga na Libertadores, está em 8º lugar. E o Flamengo sonha com o título da Libertadores esse ano também, mas vai ficando mais complicado, pelo menos o título brasileiro. E o torcedor também fica com medo de mais alguém poder entregar a paçoca contra o Palmeiras de novo. Não tem o Andrés Pereira, ele está do outro lado, mas tem o Plata aí sendo expulso adoidado, apesar de ele não jogar a final da Libertadores. Então ele não vai poder ser expulso lá. Já está suspenso. Na quinta-feira, o Fluminense enfrentou o Mirassol e ganhou de 1-0. Gol marcado pelo Kevin Senna, contando ali com o desvio. E aí o Walter não conseguiu evitar o gol do Fluminense. O Mirassol é o 4º colocado. O Fluminense almeja entrar no G4 e se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores ano que vem. Está com 50 pontos, 6 a menos que o Mirassol. No Ceará teve o clássico Rei, Ceará e Fortaleza, 1-1. Mais uma vez uma linda festa da torcida, apesar de ter um pedaço ali do estádio que eu não sei se por questão de segurança ficou vazio na arquibancada. Mas mesmo assim uma grande festa e um empate, que é pior para o Fortaleza, obviamente, né? O Fortaleza sai na frente com o gol do Adam Barreiro aos 37 do primeiro tempo e cede o empate no finalzinho, aos 45 do segundo tempo. Pedro Raul empatou para o Ceará. E o Ceará, ele tá ali no meio da tabela, 13º lugar, 39 pontos, tá quase chegando na pontuação que precisa para escapar. Talvez 39 já salve, esse campeonato não tá com nível tão bom lá embaixo. Pode ser que 39 já seja até o suficiente, mas ele tá próximo de chegar aos 40, e acho que 42 é o número mágico, né, onde já chegaram ali Vasco e Corinthians, esses não caem mais. O Ceará tá quase lá, faltam 3 pontos. E o Fortaleza está na zona de rebaixamento com 10 pontos a menos que o Ceará. 29 pontos. E o primeiro time fora da zona tem 34. A situação do Fortaleza está muito complicada. É a mesma pontuação ali do Juventude. Uma temporada que o Fortaleza disputou Libertadores. Mas pode terminar rebaixado com um time que não é horrível, mas também não é muito bom, né? Muitos jogadores contratados que eram famosos refugos aí de outro time, né? Ninguém queria mais. E eles foram parar no Fortaleza e o time não encaixou. Nem mesmo com o Vojvoda, que é um técnico histórico no Fortaleza. Agora ele está no Santos tentando salvar o peixe de mais um rebaixamento. E se o Santos cair também, supondo que caia Santos e Fortaleza, um dos dois vai cair. Certamente um dos dois vai cair. Se os dois caírem, o Vojvoda vai estar com 2 rebaixamentos no mesmo ano, né? Participando de 2 rebaixamentos. Para encerrar a rodada, Palmeiras e Santos no Allianz Parque. 2-0 para o Palmeiras, 2 gols de Vitor Roque. Voando, convocação merecida para a seleção brasileira. E o Santos, falar do Santos, já falei sobre o Santos, está aí caminhando para o seu segundo rebaixamento. Pode se salvar ainda, mas a sequência é complicada. Vai pegar o Flamengo no Rio, o Flamengo precisando vencer para se manter vivo na briga pelo título. Depois enfrenta o Palmeiras de novo no jogo atrasado do primeiro turno. É uma sequência muito complicada para o Santos. E deu a lógica lá no Allianz Parque, o Palmeiras venceu 2-0. Ficou até barato porque o Brasão salvou demais o Santos. O Santos não levou muito perigo
ao gol do Palmeiras. Teve ali um lance que ia ser um gol de bicicleta, o Gustavo Gomes salvou em cima da linha de cabeça. Foi a melhor chance do Santos enquanto ainda estava 0 a 0. No segundo tempo o Palmeiras foi lá, fez os 2 gols e conseguiu os 3 pontos. 3 pontos que agora ele tem de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo. Neymar não jogou no final de semana contra o Fortaleza, ainda não deveria ter voltado, mas voltou, e nesse jogo não jogou por conta do gramado sintético, porque ainda não estava 100%, mas deve jogar contra o Flamengo no final de semana. A tendência é que comece no banco de reservas, mas que jogue talvez mais minutos. E lembrando que no primeiro turno o Santos ganhou de 1 a 0 do Flamengo com o gol do Neymar na Vila. Agora no Maracanã vamos ver o que acontece. Classificação completa então após 32 rodadas, menos para Palmeiras e Flamengo que jogaram só 31. O Palmeiras tem 68 pontos e o Flamengo 65. O Cruzeiro tem 63 na terceira posição, Mirassol 56 na quarta. O quinto colocado é o Bahia com 52. O Botafogo tem 51 na sexta posição. Fluminense 50 é o sétimo. São Paulo chegou a 45, é o oitavo. Vasco e Corinthians tem 42, nono e décimo. Atlético Mineiro é o 11º com 40. Red Bull Bragantino 12º com 39. A mesma pontuação de Ceará e Grêmio. Internacional é o 15º com 36. Vitória 16º com 34. Deixou a zona de rebaixamento, empurrando o Santos para lá, que tem 33 pontos abrindo o Z4. Juventude tem 29, Fortaleza 29 e e Sport 17. Perdão aí aos torcedores do Ceará. O Ceará tem 39 pontos, né? Já foi dito antes. O Sport, então, lanterna e rebaixado, né? Virtualmente rebaixado. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou artilheiros. Eu falei que o Arrascaeta era vice-artilheiro, mas não, ele está empatado com o Caio Jorge, que não balançou as redes nessa rodada. Então o Arrascaeta está empatado com ele, 17 gols para cada um. Vitor Roque chegou a 15, Verratti tem 14 e Pedro tem 12. Líder de assistências, Arrascaeta com 12. Piton do Vasco tem 7, Maurício do Palmeiras também. Caio Jorge tem 6, Matheus Pereira também. Paulo Henrique e Pedro também. Então essa foi a rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Na rodada 33 teremos nesse sábado Sport e Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. O Atlético pode decretar o rebaixamento do Sport e acabar com a chance do seu rebaixamento, que o Atlético estava correndo risco até agora. E chegando ali à casa dos 43 pontos, caso vença, né? A salvação está garantida. 41, vai ficar faltando um ponto para garantir. Vasco e Juventude jogam às 18 horas. O Vasco tem que vencer se quiser mostrar que ainda está na briga pela Libertadores. E o Juventude tem que vencer para se manter vivo ainda na luta pela permanência. Internacional e Bahia se enfrentam às 18h30. O Inter também lutando contra o rebaixamento. Bahia querendo provar ali que vai para a Libertadores, vai conseguir a classificação e que consegue vencer jogos fora de casa. Como eu disse, apenas 3 vitórias fora nesse campeonato. É um ótimo mandante, perdeu apenas um jogo em casa, mas fora de casa também é difícil conseguir os triunfos e não as vitórias, né? Os torcedores do Bahia não gostam de falar o nome do rival. São Paulo e Red Bull Bragantino jogam às 9 da noite. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro também, né? É justamente no dia e horário do show do Linkin Park lá no Morumbi. Vitória e Botafogo jogam às 4 da tarde no Barradão no domingo. No mesmo horário tem Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena. Flamengo e Santos às 18h30 no Maracanã. Fortaleza e Grêmio 8h30 da noite no Castelão. E Mirassol e Palmeiras 8h30 da noite em Mirassol. Mirassol que não perdeu em casa até agora nesse campeonato. Então vai ser uma batalha difícil ali pro Palmeiras, né? Não vai ser um jogo fácil. O Mirassol não vai vender barata a derrota, até porque ela não veio ainda. Então vamos ver o que vai acontecer.